seres que brilham. Vamos hoje dar continuidade ao nosso módulo Cultura, Patrimônio e Identidade. Você aprendeu na aula anterior que cultura é um conceito socialmente construído e dinâmico, mas esse conceito nem sempre foi utilizado dessa maneira, ou foi pensado assim. A grande questão para esses povos antigos, e até hoje ainda é algo evidente, é como lidar com a diferença. Na aula de hoje, aula 2, vamos abordar o etnocentrismo, evolucionismo e relativismo cultural, que foram formas com que essas pessoas do século, principalmente século XIX, tentaram entender a perspectiva da diferença. Vamos para a nossa aula? Vamos contextualizar um pouco mais sobre a noção de cultura e civilização. No passado, as pessoas não utilizavam o conceito de cultura como entendemos hoje. A humanidade se referia mais à categoria civilização para classificar determinadas sociedades, ou seja, civilização, num sentido mais amplo, era uma situação de desenvolvimento histórico-social e implicava em progresso e aperfeiçoamento humano. No século XIX, sobretudo, que vai ser o nosso contexto temporal desta aula, a gente vai perceber que civilizados eram considerados os povos europeus. Vamos entender por quê. Vamos continuar contextualizando para que você entenda esse olhar sobre as diferenças que mais à frente eu irei trabalhar. Veja, eu estou situando a nossa aula de hoje principalmente no século XIX. Nesse momento, você tem aí a segunda fase da Revolução Industrial e você tem um desenvolvimento do capitalismo. As nações imperialistas vão se lançar em busca de novos mercados e mão de obra barata. São dois movimentos, o imperialismo e o neocolonialismo, um colonialismo novo, que vai ocorrer nos séculos XIX e início do século XX, envolvendo países europeus, os Estados Unidos e o Japão. Lembrando que imperialismo seria essa política de influência e domínio territorial ou econômico, inclusive até cultural, de uma nação sobre outros povos, nações ou regiões geográficas. A diferença do colonialismo é que no colonialismo você tem um controle político maior, você abarca esse território ao seu território dessa nação colonizadora. O exemplo é o que aconteceu com o Brasil e Portugal. O Brasil era uma colônia de Portugal. Então, há também no colonialismo uma perda da soberania, porque você tem uma força militar muito forte atuando nesse território. Vamos dar continuidade. Nesse processo de contextualização, é importante que você perceba o pensamento social da época. Já vimos que os europeus se consideravam povos civilizados. Dessa forma, eles tinham uma visão etnocêntrica, etno de cultura e cêntrica de centro. Olhavam o mundo a partir de sua perspectiva e comparavam as sociedades. Aqui havia a fomentação de uma perspectiva de história unilinear, na qual a humanidade teria passado pela mesma história, pelo mesmo processo. E nesse processo evolutivo, no topo estariam os europeus, que seriam os povos civilizados. Estes teriam a obrigação de ajudar a quem estava lá embaixo, que era visto como selvagem ou os bárbaros. Vamos ter um trecho dessa perspectiva a partir do pensamento do escritor britânico Joseph Kingsley. Acompanhe comigo a leitura. A nós, não aos outros, incumbe um dever precioso: levar luz e a civilização aos lugares mais distantes do mundo, despertar a alma da Ásia e África para as ideias morais da Europa. Dá a milhões de homens que sem isso não conheceriam a paz nem a segurança, essas condições prévias do progresso humano. Aqui é um exemplo claro de uma visão etnocêntrica. O europeu, no caso o britânico, Joseph, se considera tão superior que para eles, que são seres acima daquelas humanidades vistas como inferiores, como os latinos, como os africanos, eles teriam uma responsabilidade maior. Eles teriam que levar a luz e mais,
colonizar com os valores morais da Europa esse novo povo. Percebam como é forte e potente essa consolidação do pensamento social da época que vai levar a teorias raciais. Vamos avançar. Esta visão etnocêntrica da realidade vai levar ao desenvolvimento de um conceito, o etnocentrismo. Etnocentrismo ocorre quando um grupo ou uma sociedade considera sua própria cultura como superior, melhor ou mais correta do que as demais. No contexto que analisamos do século XIX, essa visão etnocêntrica gerou o desenvolvimento de uma perspectiva teórica, o evolucionismo social. Este é um nome dado a uma corrente de pensamento baseada em teorias que se apoiam em narrativas de evolução da humanidade como justificativas para a dominação. Lembrem-se que os europeus se consideravam os povos civilizados. Eles tinham uma visão da história da humanidade como se ela fosse unilinear, ou seja, a humanidade teria passado por uma mesma história, só que estamos em graus diferentes de evolução. Os europeus teriam chegado no ápice, eles seriam os povos civilizados e, portanto, eles teriam a obrigação de fazer com que sociedades vistas como selvagens ou bárbaras alcançassem o seu nível, chegassem até esse patamar. Esta é uma visão evolucionista, mas ela não é a única. Temos outras teorias racistas que foram desenvolvidas ao longo da história. Aqui eu vou deixar para vocês o darwinismo social, o arianismo e a eugenia. Pesquisem um pouco mais. Destaco que o arianismo foi utilizado na Segunda Guerra Mundial por Adolf Scott Hitler para mostrar que os alemães eram uma raça ariana, portanto superior, e por isso precisavam tratar com a diferença da maneira que eles trataram, com extermínio. Havia uma ideia de uma seleção natural sendo colocada em voga. Portanto, são perspectivas racistas e teorias que nada mais mostram do que o olhar preconceituoso sobre a diferença. Vamos tentar entender agora qual é a corrente de pensamento que vai se contrapor, principalmente no início do século XX, a esta perspectiva evolucionista, que é o relativismo cultural. Acompanha comigo. Dentro desse debate de teorias raciais, surge um pesquisador, Franz Boas. Franz Boas ele era um alemão, mas depois foi radicado nos Estados Unidos, era geógrafo e físico de formação e posteriormente vai ser um antropólogo. Boas começa a investigar um povo ali no Ártico chamado esquimós, verdadeiramente conhecidos como inuits. Para Boas não fazia o menor sentido essa ideia de pegar aquele povoado lá e começar a comparar, seja com a cultura alemã, seja com a cultura americana. Essa ideia de que todos os fenômenos passavam por uma lei geral que acompanhava a trajetória da humanidade não fazia sentido algum diante da sua pesquisa. O que Boas via é que aquelas populações tinham respostas diferentes para as suas necessidades. Logo, era preciso relativizar esse sentido de civilização. Portanto, Boas deixa para a gente o conceito de que a humanidade precisa reconhecer que existem diferentes culturas e não apenas uma cultura única que segue toda a trajetória histórica da humanidade. É preciso olhar para essa diferença de uma maneira menos etnocêntrica. Assim, o etnocentrismo é uma visão negativa sobre a realidade da qual Boas não instrumentaliza na sua perspectiva teórica. Mais à frente, seus alunos vão desenvolver um termo que ficou muito conhecido e até hoje é utilizado por nós como relativismo cultural. O que seria isso? Relativismo cultural, na verdade, é uma tomada de posição perante a diferença cultural, segundo a qual cada cultura deve ser avaliada apenas em seus próprios termos. Foi isso que Boas fez. Ao olhar para aquela cultura local, ele procurou entender ela a partir dela mesma, sem ter uma visão da história unilinear, sem adotar, então, uma perspectiva positivista de que a humanidade passaria por uma lei geral e nem mesmo evolucionista, de que nós teríamos um processo evolutivo em curso. Para nós, fica a lição, dessa ideia de que todas as culturas merecem ser respeitadas em suas diversidades. No entanto,
mesmo tendo esse fundamento do relativismo cultural, a gente observa que a nossa sociedade não consegue lidar muito bem com as diferenças. Vamos ter, no próximo slide, alguns exemplos sobre isso. Acompanhe comigo. Vamos visualizar agora alguns dos eventos históricos baseados na visão etnocêntrica e em teorias racistas. Um deles é a escravidão de povos africanos. Eu recortei o outro, os zoológicos humanos da Europa e da América do Norte, uma situação horrorosa onde as pessoas que eram vistas como selvagens eram colocadas em jaulas e os europeus pagavam para ver essas pessoas, assim como os americanos. E a Segunda Guerra Mundial, que trouxe os campos de concentração nazista, onde judeus, homossexuais, negros e outros considerados inferiores perante a raça ariana foram exterminados. Esses são uma pequena amostra do que a visão etnocêntrica e preconceituosa é capaz de produzir. Eu pergunto então para vocês, e atualmente, como lidamos com as diferenças de raça, religião, gênero, étnica? Como lidamos com as minorias? Minorias não no sentido de quantitativo, mas no sentido daquelas pessoas que têm o menor poder político dentro de uma organização social. Eu convido vocês a observarem alguns movimentos racistas que ainda existem em nossa sociedade, como a supremacia branca, os neonazistas, os nacionalistas brancos e inclusive um movimento separatista negro. Vimos que nessa aula o nosso olhar foi todo sobre a diferença. A próxima aula, a aula 3, vai abordar ainda essa dimensão da diferença a partir das críticas que o conceito de aculturação e assimilação recebe. Portanto, você vai conhecer novos conceitos, que é o de etnicidade e de identidade, nessa estratégia das ciências sociais em tentar encontrar a melhor forma para lidar com as diferenças. Para você completar sua informação da aula de hoje, para que você use esses conhecimentos no Enem, eu preparei uma videoaula complementar. Nela você terá questões do Enem sendo comentadas, onde o conceito de relativismo e etnocentrismo apareceram. Você vai ter também um tópico para saber mais e vai ter as dicas de citação para a redação. Dá um clique lá. Espero que vocês aproveitem bastante todo esse conteúdo produzido com muito carinho. Gratidão, até um próximo encontro. Namastê.